Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Net Sports. Vamos falar de Champions League? Vamos falar de Champions League aqui no canal. A competição está bem interessante. Estamos falando aqui sobre a quinta rodada, uma rodada que teve grandes resultados. Aí na tela para vocês aí o ranking dos quatro melhores até aqui. O Borussia Dortmund entre os quatro melhores, que é interessantíssimo aí ver o Borussia nessa posição. O Barcelona que surpreende bastante. A Inter de Milão, que é para mim uma equipe que mantém ali a sua regularidade, e o Liverpool, que nós vamos até fazer um vídeo específico falando sobre o Liverpool, que vem fazendo um ano interessante, essa chegada do Arne Slot. Então vamos falar um pouquinho de como foi a rodada, pedimos que vocês aí continuem assinando nosso canal, continuem acompanhando nossos vídeos, compartilhando, pois aqui no nosso canal FIFA Nerd Sport nós estamos fazendo acompanhamento do futebol da Champions League masculina, da Champions League feminina. Vamos falar agora muito nos próximos meses aí sobre futebol em geral. Então, pedindo para que vocês então acompanhem bastante a gente e vamos direto então agora falar sobre a rodada de número 5 da Champions League, que foi uma rodada bem interessante, ok? Então vamos lá, começando já a analisar já o primeiro jogo que tivemos ali, e foi o resultado entre Slava Bratislava 2 em casa contra o Milan 3, né? Resultado bem interessante para o Milan, que faz para mim uma Champions League bastante positiva. Destaque da partida Rafael Leão. Esquema tático do Slava ali, como sempre, do 3-4-3, mas a equipe do Milan também jogando 4-2-3-1. Paulo Fonseca armando bem o time. E o resultado foi bem interessante. O player of the match do jogo foi o Rafael Leão. E com esse resultado, o Milan está muito bem na competição e tende a conseguir aí buscar bem a sua classificação aí de qualify. Falando também de outro jogo interessante, é a goleada do Atlético de Madrid 6-0 fora de casa contra o Sparta, um resultado gigante para a equipe do Atlético de Madrid. Julian Álvares foi o grande jogador do time, ele mostrando aí a sua importância de ter de repente deixado o City, agora jogando como ídolo da equipe. Ele jogou 79 minutos, fez 2 gols na partida, de 4 gols que ele tentou durante o jogo. E o Julian Álvares, então, tá aí um destaque também. E faz parte da seleção também da rodada da Champions. Vamos falar daqui a pouquinho também. Resultado interessante, essa vitória do Atlético fora de casa com o Sparta Braga. Seguindo aqui, o City 3-3 com o Feyenoord. O City que atravessa uma fase bem difícil, bem complicada. Tá aí o Guardiola ainda na tela. A equipe até conseguia aí resultado interessante de vitória de 3-0, mas depois a equipe sofreu 3 gols na segunda etapa. E o City também com algumas possibilidades, mas sem dúvida o Anis Radja Musa, jogador do Feyenoord, foi um destaque no jogo, um jogador que jogou futebol bastante diferenciado. E com esse resultado, o City fica ali precisando de uma reação e o Feyenoord já fazendo sua parte aí na competição. É interessante então falar sobre esses jogos aí. Seguindo aqui, falo agora sobre Bayern de Munique, que vence por 1-0 em casa o Paris Saint-Germain, resultado interessante, gigante para a equipe que tem as suas pretensões aí em conseguir ter um resultado importante. O Min Jae-ki fez seu gol ali, um gol bastante interessante. E o Bayern de Munique, que começou em altíssimo nível a competição da Champions, dá uma queda aí em relação a resultados, mas a equipe vai se mantendo ali, conseguindo cumprir a sua meta, seu objetivo. E tá aí então a equipe de Kane e companhia. Um outro jogo que tivemos também foi a Inter de Milão, que vem jogando muito bem, que vence em casa o Leipzig, ou seja, a Inter de Milão também fazendo a sua lição de casa, vence a equipe do RB Leipzig, um jogo onde a Inter teve que se impor bastante, muito toque de bola. O Zielinski, que foi o player of the match da partida, o polonês está jogando bem, uma contratação bem interessante dessa equipe da Inter. Ele jogou os 90 minutos da partida e o gol da equipe foi marcado, né, pelo jogador da equipe da Inter de Milão, o Lautaro, que está jogando também muito bem. Então podemos ver aí um time bem entrosado, a equipe jogando bem aí, e a equipe da Inter vai surpreendendo e vai avançando aí com a segunda melhor campanha da competição até aqui. Resultado bem interessante para a equipe de Milão, a Inter na competição aí. Então vemos aí que foi um jogo bem interessante. E seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre outra partida que tivemos também nessa rodada, que foi uma partida que destaca aí também a grande participação. E para fechar aqui até falando de Milão, vamos falar do Barcelona. Sim, o Barça que jogou muito bem também, 3-0 no Brest, que vinha surpreendendo, o Brest que vinha fazendo conseguindo grandes resultados aí, mas ao enfrentar o Barça em casa se impôs, um resultado muito interessante. O jogo foi no estádio
do Barcelona, e a vitória de 3-0 gigante do Barça aí, com o gol Lewandowski assumindo aí o top score da competição, Dani Olmo jogando bem, mas o Pau Cubarsí foi o destaque da partida. O garoto está em grande fase ali, jogou os 90 minutos, ele bem firme no sistema defensivo. O Bayer Leverkusen goleou 5-0 o Salzburg, resultado importante, gigante para a equipe de Xabi Alonso se manter entre as 8 primeiras posições. E com isso a gente vê aí uma equipe do Leverkusen que, mais uma vez, o Florian Wirtz é o principal jogador da equipe. Cada rodada ele é gigante, esse jogador importante do time. E a equipe do Xabi Alonso, com esse resultado, fica numa condição bem favorável na competição aí. Foi um jogo importante, resultado que ajudou bastante a equipe aí. Falando um pouquinho agora sobre o Arsenal, que o Sport em casa, sem o seu Rubem Amorim, sem o técnico, o Arsenal foi lá, não quer saber de nada, fez 5-1 lá em Portugal. A equipe do Mikel Arteta teve uma tarde inspiradíssima do Bukayo Saka, que além de fazer gol, deu assistência. Ele jogou 90 minutos, ele fez um gol, tentou 3 vezes, deu uma assistência, correu demais no jogo. A equipe do Arsenal, do Mikel Arteta, jogou no seu 4-3-3 bem interessante ali, com Carl Havertz, Gabriel Martinelli, com Saka, Rice. Então a equipe foi muito bem, e com esse resultado também o Arsenal também se mantém ali na ponta, ali também na parte de cima ali, cada vez mais brigando para chegar longe. O Young Boys em casa perde para o Atalanta 6-1. A Atalanta da Itália, que vem surpreendendo como uma das melhores equipes do futebol, sem dúvida alguma, nesse momento, né, do futebol italiano. A equipe do Gasperini, Gianpiero Gasperini, jogou no seu esquema que ele mais gosta, né? 3 atrás, 4 no meio, um fazendo pivô e 2 atacantes abrindo e fechando. Reteg também foi bem na partida, fez seus gols também. Inclusive o Matheus Reteg, mais uma vez, foi o player of the match da partida, grande jogador do time. O Estrela venceu o Stuttgart por 5-1, uma goleada importantíssima, interessante para uma equipe que vinha aí precisando se equilibrar um pouco mais na competição. E com esse resultado, essa goleada, faz com que a equipe se mantenha aí com condições de brigar na competição. Ride Krunic, que foi o principal jogador da equipe, o melhor jogador, o player of the match. E o esquema tático das equipes mostrou aí que Stuttgart realmente foi muito mal nessa partida, poderia ter sido melhor a sua participação, e o resultado foi péssimo para a equipe alemã. O Straggrans venceu o Girona por 1-0. A equipe se impôs bastante, jogou bem, foi um bom jogo até, acompanhamos aqui no canal essa partida. E o destaque foi o Oriol Romeu, que deixou o Barcelona recentemente para fazer parte da equipe do Girona. E o Girona perdeu essa partida fora de casa, mas jogou muito bem, tanto que o Oriol Romeu foi considerado o melhor jogador da partida. No esquema tático das equipes, nenhuma novidade diferente. O técnico Michel jogou ali com o seu 4-3-3 tradicional. O Sturm Graz preferiu fechar um pouquinho atrás ali e conseguiu esse resultado. Liverpool 2, Real Madrid 0. Um jogo sensacional. Aí, resultado importante. E com esse resultado, a equipe do Liverpool se qualifica na primeira posição aí da Champions. Um modelo novo, Arne Slot comandando a equipe. Um campeonato bem interessante aí. E esse resultado, sem dúvida alguma, faz com que o Liverpool vence o Real Madrid e bota autoridade na competição. Destaque da partida, o argentino Alex McAllister, foi o player of the match da partida, um jogador importante. Ele jogou os 90 minutos, fez seu gol, enfim, liderança garantida aí para o Liverpool. PSV 3, Shakhtar 2, a vitória do PSV que vem aí de resultado em resultado tentando avançar na competição. O Malik Tillman foi o principal jogador da equipe nessa partida mais uma vez, jogando muito bem. A equipe do Shakhtar teve dificuldades, uma equipe do PSV Eindhoven, do técnico Petr Bosz, teve o Benítez no gol, teve a zaga ali com seus 4 jogadores importantes, o meio campo jogou muito bem, e o ataque também, e a equipe conseguiu então essa vitória que é, sem dúvida alguma, bastante importante mesmo para a equipe na sequência da competição. O Dinamo perde para o Borussia por 3-0, o Borussia Dortmund, que vem cada vez mais se impondo na competição. A equipe vem bem, a equipe alemã, que foi a atual vice-campeã da Champions e cada vez mais se solidificando no futebol europeu como uma das equipes vencedoras e tradicionais da competição. O Ramin Bessbaini, jogador argelino, foi o player of the match da partida, jogou demais, 90 minutos, ele fez o gol, ele
fez 5 reposição de bola, um jogador muito importante, joga no sistema defensivo, e ali podemos ver que é um destaque bem importante. Celtic 1, Clube Brugge 1, um jogo talvez que não chamou muita atenção, mas mais uma vez o destaque, o Dainzi Maeda, esse japonês que está no Celtic, contratação importante essa, ele fez o seu gol, ele tentou ali jogar bastante pela equipe, foi o destaque, e com esse resultado aí a equipe do Celtic, que fez alguns investimentos, começa a também ter uma condição melhor de pensar em avançar dentro da competição. Resultado muito importante aí para as pretensões do Celtic, sem dúvida alguma. Seguindo aqui agora, o Monaco em casa perde para o Benfica 3-2. O Monaco também que é uma equipe que vem também conseguindo um resultado bastante importante na competição até aqui. Mas a derrota em casa complicou um pouquinho, mas o Benfica está muito bem. Mais uma vez, a Ângelo Di Maria foi o destaque da equipe, jogador importante, jogando muito aí o Ângelo Di Maria, 36 anos, líder do Benfica. E o Benfica, então, com esse resultado, cada vez mais segue vivo na competição da Champions League. Olha só que interessante aí, Ângelo Di Maria, o Player of the Match da partida. Aston Villa e Juventus, 0-0, duas equipes também que estão... Realmente o Aston Villa começou muito bem a competição, que o time do Unai Emery. A Juventus do Thiago Motta também vai fazendo a sua parte, o seu trabalho também. Francisco Conceição, por mais uma vez, foi o destaque da partida, foi o principal jogador do time. Jogou os 90 minutos, tentou 3 vezes, não fez gol, porque o jogo terminou 0-0, mas a Juventus ali, que tinha até pouca gente no banco, apenas o Perinho, o Pissou, o Danilo, o Fagioli, o Rony e o Milan, poucas opções no banco, mas foi um resultado importante fora de casa, esse empate, um ponto que a Juventus certamente comemorou e muito, já que precisa pontuar. O Bolonha em casa perde por Lille de 1-2, a equipe francesa que vem surpreendendo na competição. O Mukau, jogador do Lille, foi o principal destaque do time, e foi um jogo onde o Bolonha jogou muito mal mesmo em casa, não foi bem. A equipe do técnico Vincenzo Italiano realmente decepcionando e dificilmente conseguirá avançar aí para as próximas fases, né? O futebol italiano, então aí tendo o Bolonha como representante com bastante dificuldade na competição. Agora falando um pouquinho, né, de como será a próxima rodada, né? Teremos aí então jogos nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, né? Destaque importante é o Liverpool que enfrenta o Girona fora de casa, e esse é um jogo importante, sem dúvida alguma. Atalanta e Real Madrid também é um jogo importante, Leverkusen e Inter, então são jogos bem importantes. E também vamos ter aí outras partidas, entre elas Barcelona e Borussia Dortmund. Haja coração para esse jogo aí, né? Então também teremos Juventus e City. Então são grandes jogos na próxima rodada que promete bastante. Vamos falar um pouquinho do top score daqui da Champions. O top score mudou, né? O Robert Lewandowski assume o top score com 7 gols na competição. O Gyökeres, o Haaland, o Kane, o Rafinha e o Wirtz com 5 gols também estão ali na cola. Depois nós temos o David com 4, o Gittons com 4, o Guirassy com 4, o Vini Júnior também com 4, Adayam e outros jogadores, o Rony Alves também chega com 3 gols. Então um top score de grandes atacantes aí sem dúvida, e isso faz com que a Champions fique bastante emocionante em relação aos top score. E no lado da estatística do Lewandowski fazendo seus gols. Entre os goleiros, Mike Maignan segue sendo aí ainda o principal goleiro da competição. Mike Maignan fazendo grandes atuações, está aí o destaque. Ele é um goleiro que, sem dúvida alguma, é um investimento dos melhores nessa competição. Esse Milan também hoje. Mike Maignan é o nome da vez aí como goleiro da equipe. Ele jogando muito bem aí, o Mike Maignan como goleiro da equipe da Juventus, o goleiro francês. Vamos falar um pouquinho agora de como é que fica a situação da competição até aqui, olhando para a tabela. Aí nós temos aí o Paris Saint-Germain, o Shakhtar Donetsk, o Stuttgart da Alemanha, o Sparta Praga, o Sturm Graz, o Girona, Estrela Bucareste, o Salzburg, o Bolonha, o Leipzig e o Bratislava e Young Boys, que estão cada vez mais com maior dificuldade de avançar na competição. Hoje os campeonatos, na verdade hoje a Champions, eles estariam os eliminados da vez aí. Então olha para a tabela que tem gente grande, no caso o Paris Saint-Germain, que precisa então dar uma reagida aí para tentar brigar por posições melhores. Vou falar agora, por exemplo, quem está ali na posição mais intermediária até aqui. Então a gente vê que o Real Madrid, o Dinamo de Kiev, o Clube Brugge, o Feyenoord, o Celtic, a Juventus, o PSV e o City
estão ali também correndo risco também, então são equipes que precisam aí melhorar bastante a sua colocação na competição, são equipes que precisam reagir se querem de repente avançar na competição. Eles estão naquela posição ali que até dá para se classificar, mas vão entrar com desvantagem na próxima fase eliminatória aí. Então, ainda acredito que Real Madrid e City pode sair dessa aí. Os que estão mandando bem é o Milan, que nós vimos aí do Mike Maignan, que está muito bem com o Paulo Fonseca, o Atlético de Madrid que também faz bem a sua parte, o Benfica do Di Maria, o Bayern de Munique é do Harry Kane, o Lille, o Brest, o Sporting e o Aston Villa estão aí no mandando bem. São equipes que podem ainda sonhar e brigar para terminar entre os 8 primeiros aí, uma vaga mais direta. Então eu acredito muito aí que o Atlético de Madrid, se reagir um pouquinho mais junto com o Bayern de Munique, eles podem sair daí para a próxima parte da tabela. E os melhores até aqui, o Monaco da França, está entre os melhores, o Arsenal do Mikel Arteta também está muito bem, o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso também está muito bem, o Atalanta do Gasperini também está muito bem, mas é o técnico dos 4 melhores times também aí, o Borussia Dortmund que está aí com o Nasri, o Barcelona do nosso amigo Hans Flick, o Simeone com sua Inter de Milão e o Liverpool do Arne Slot. São as principais equipes classificadas aí, que vem mandando muito bem na competição e são os melhores da competição até aqui, dessa emocionante Champions. Bom, então o desempenho do Liverpool aí, destaque para o Salah, que vem jogando demais a competição. A equipe então tem 5 partidas, uma situação bem interessante, a equipe tem 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols, sofreu apenas 1. É um aproveitamento fantástico esse da equipe do Liverpool, e é um Liverpool que está aí firme e forte na briga, na competição aí para poder conseguir aí, quem sabe, brigar por um título nessa temporada. A equipe do Liverpool da Inglaterra, que já conquistou a Champions em outras edições. Agora vamos falar um pouco da seleção da semana. Sim, então nós temos aí o Kylian, goleiro, né, o Pouco Barsi, o Timber, o Kim e o Benzema na defesa, o Kronik, o Wirtz, o McAllister e o Koeman ali no meio, e na frente o Julian Álvares e o Reteg, a dupla de ataque boa aí. Destaque para o McAllister que vem jogando bastante aí. Então essa é a seleção da semana da rodada 5. Então tá aí para vocês aí. Destaque da seleção da semana. Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado bastante, né? Nossa análise até aqui mostra que sem dúvida a Champions está em grande nível, resultados interessantes. A vitória do Liverpool foi gigante sobre o Real Madrid. O Aston Villa e Juventus 0-0 também foi um belo jogo. O Celtic que está tentando reagir também nesse empate. O Monaco que perdeu em casa para o Benfica, que também vem crescendo. E estamos aí então com uma competição bastante disputada, bem acirrada. Enfim, é a Champions League que vai passar para a sua próxima rodadas com muita situação bem interessante aí na competição, ok? Então esperamos que vocês estejam gostando da nossa análise aqui, porque ela é bem completa, estão trazendo bastante detalhes, resultados, revendo aí também a bola de ouro na premiação da futebol, né, que o Rodri foi o principal jogador, o Vini Júnior foi com o segundo, o Jude Bellingham terminou em terceiro. Então temos aí também essa lembrança bem interessante aí da premiação da France Football. Então é isso, então esperamos que vocês então continuem aqui acreditando no nosso canal, assinando o nosso canal aí, compartilhando nossos vídeos, e mais uma vez queremos agradecer bastante o apoio de vocês. A Champions está aqui, vamos fazer bastante vídeo agora nessa parte final da temporada, para que nós possamos então deixar vocês atualizados de tudo que acontece no mundo do futebol, ok? Então mais uma vez quero agradecer a vocês por todo o apoio, por todo o carinho, pelas novos assinantes que estamos recebendo aí, e mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Assine o canal. Call me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind, you've lost your sanity, 'cause you're way too young and way too drunk to be saying you need my love. Man, you just